Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Então pega a tua Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de João. Evangelho, João capítulo 4. Glória a Deus. Obrigado. João capítulo 4 e versículo 1 em diante, nós vamos ler bastante. Amém? Olha para alguém do teu lado e fala assim: nós vamos ler bastante. Amém. Pular algumas partes, só alguns versículos. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. João, capítulo 4, verso 1 em diante. Quando for pular, eu aviso e a gente acompanha. Glória a Deus. João, quarto dos Evangelhos, quarto livro do Novo Testamento, bem, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem
que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículo 41 e 42. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, te louvando, te exaltando, Pai, adorando o teu nome. Queremos, Senhor Jesus, te louvar mais uma vez nesse momento, com os nossos ouvidos, com o nosso coração, porque vamos estar atentos, ligados para ouvir e receber a tua palavra. Senhor, fala conosco, nós precisamos muito de ti. Desde o início desse culto, Pai, o teu nome tem sido entoado aqui, o nome de Jesus, poderoso, grandioso, aquele que tem poder de fazer todas as coisas, Pai. Então, Senhor, trabalha nos nossos corações, age nas nossas mentes, para que venhamos ouvir, receber a tua palavra e viver a transformação que ela gera em nós. Viver uma transformação que todos nós precisamos, e só a tua palavra tem poder de fazer em nós. Muito obrigado, Senhor, fica conosco. Toda honra e glória dada a ti, em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é o encontro que faltava. Amém? O encontro que faltava. Na nossa caminhada, nós nos encontramos com muitas coisas, com muitas pessoas, com muitas situações. É inevitável o encontro, de uma certa forma ou outra, com algo, não importa o que ou quem, uma hora a gente se encontra com algo. E nessa mensagem, esse texto extenso da história da mulher samaritana, resumindo um pouquinho essa história, você já deve conhecer a história que fala dessa mulher que tinha sérios problemas. Dessa mulher que ela ia todos os dias buscar água num poço, meio-dia, fora de horário, o horário que as mulheres normalmente buscavam água é o horário que a gente conhece, que o sol está mais fraquinho, até umas 10 da manhã, depois na parte da tarde ali para a noite. Mas esse horário de meio-dia não costumavam ir buscar água, porque o sol no Oriente Médio é muito forte, muito desgastante. Então as mulheres que tinham o hábito de buscar, era a responsabilidade das mulheres na época, buscar água, elas iam juntas buscar a água. Porém essa mulher, ela está sozinha, porque ela não tinha um convívio muito bom com a sociedade, pelo histórico dela. Nós vimos que a palavra diz também que além dela ir sozinha buscar água, em um horário impróprio que não era comum, já dá a entender que ela estava querendo escapar das outras mulheres, em um horário em que as outras mulheres não estivessem lá. Ela queria mesmo ficar sozinha, porque ela já estava sozinha. Se tivesse do lado de alguém, ela poderia ser julgada, acusada de alguma coisa, enfim, humilhada. E essa mulher, ela já estava cansada de ter essa vida dura, difícil, onde as pessoas a julgavam, onde as pessoas a humilhavam. Então a gente entende pelo texto que ela procurava realmente estar sozinha e buscar água sozinha, estar no poço sozinha. Só que a Bíblia vai nos dizer também que quando Jesus começa a conversar com ela, essa mulher, ela também no diálogo fala que não tem marido, quando Jesus manda ela chamar o marido dela. E aí quando Jesus fala: vai lá chamar seu marido então para a gente conversar. E aí ela fala: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e falou assim: disseste bem que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse sexto agora que você está não é seu marido, você está enrolada. Então essa mulher, ela já tinha um problema também de relacionamento, as coisas não fluíam também nessa área. E para aquele tempo, meu irmão, era algo muito pesado, muito vergonhoso. Hoje o casamento está banalizado, mas naquela época, olhar para uma mulher e ver ela no 5º, 6º casamento, que nem era um casamento, era algo muito pesado e muito forte. Talvez por isso ela quisesse ficar sozinha, para não ser julgada, acusada e humilhada. Mas aí ela vai e os questionamentos continuam. Jesus continua conversando com ela, e naquele poço, naquele momento, eles entram no assunto da adoração. A mulher é samaritana, e nós sabemos, o próprio texto já diz que os samaritanos não se davam, não se falavam, eles não tinham contato, convivência com os judeus.
Isso aí já era uma briga histórica. Há mais de 700 anos atrás, quando os reinos se dividiram, Israel foi dividido em reino norte, reino sul, em Judá ali, né, Jerusalém e Judá, Israel e Samaria. Então, quando esse reino foi dividido, Israel, imagine um país, uma nação sendo dividida, né? E naquele momento o reino ali de Judá, que é o reino sul, ele se manteve buscando ao Senhor, entre altos e baixos, mas permaneceu. Já o reino norte e Samaria, né, quando ali o rei da Assíria levou o povo cativo, ele não só levou o povo cativo, ele também trouxe povos diferentes para se misturar. Então o que acontece? Aqueles povos samaritanos não eram mais de raça ali de Israel, não eram mais puros, digamos assim. Eles agora estavam misturados, todo tipo de crença, todo tipo de ideologia, adoravam outros deuses, era uma mistura. Mas o povo de Judá permaneceu íntegro ao Senhor nos seus altos e baixos. Então o povo não se dava, eles olhavam para os samaritanos como impuros, como um povo que não merecia mais ali o cuidado, o relacionamento deles. Essa rincha se estendeu. Jesus era judeu, a mulher samaritana. Jesus para naquele poço, sozinho, ele e ela, e ele começa a dialogar, a conversar com ela. Nessa conversa, então, ela fala assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque que o Senhor falou aí que eu tive 5 maridos e agora já estou no 6º e nem é meu marido. Isso aí eu vejo que o Senhor é um profeta. E ela olha para ele e fala assim: aproveitando que o Senhor é um profeta, tira uma dúvida que eu tenho há muito tempo: aonde que é o lugar certo de adorar? Uns dizem que é no templo, em Jerusalém, outros dizem que é no monte. E aí ela fica com essa dúvida, e Jesus olha para ela e também dá uma resposta para ela, falando: não é mais o lugar, não é mais aonde, né? Agora o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora é olhar para dentro, é o coração que conta, não o lugar aonde você está. E Jesus começa a dialogar. E quando eu vejo Jesus conversando com essa mulher, eu percebo aqui nesse encontro que Jesus teve com ela, eu percebo 3 carências. Repita comigo: 3 carências. 3 carências que o ser humano tem. E meu irmão, quando a gente nasce, a gente depende de uma criação, de um ensino. Muitos de nós, a grande maioria talvez, nasce, cresce, começa a adquirir a sua personalidade, começa a ouvir das histórias dos pais, dos avós, começa a ter contato com família, com a sociedade, na escola, na rua, em qualquer lugar, e as informações, elas começam a chegar na nossa vida. Tem pessoas que elas são convictas de algo, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que aquilo não é uma verdade, mas ela está convicta daquilo. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo aquilo, foi uma educação da família, foi um ensino de alguém. Mas um dia, todos nós teremos um encontro com Jesus. Todos nós. Ele proporciona para cada um de nós um encontro. Um dia você vai ouvir. Se você ainda não ouviu, eu creio que você já ouviu, mas quem ainda não ouviu, um dia vai ouvir falar de Jesus. Alguém vai chegar falando de Jesus. Jesus é quem salva. É o que foi cantado aqui. Ele é cura, Ele é poder, é só nele que há salvação. Nós estávamos condenados e precisamos de Jesus, e a gente vai ouvir. A questão é que nem todo mundo que ouve procura se aprofundar, procura pegar a palavra de Deus e entender. Sabe quando Paulo teve um encontro com Jesus, o que aconteceu com ele? Paulo era um cara estudado, da época dele, ele era, se não o mais, um dos mais tops na questão da palavra de Deus. Ele conhecia a Torá todinha, o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não existia. Paulo conhecia tudo, ele era formado em toda a lei, em toda a instrução. O cara conhecia de tudo, ele tinha convicções, ele sabia o que ele queria, o que ele era, o que ele fazia, o que ele buscava. Ele foi ensinado pelos melhores professores. A família dele era uma família de boa condição, que bancou, que ensinou, que instruiu ali, que fortaleceu. Mas o que aconteceu quando ele se encontrou com Jesus? Quando Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele cai como morto. E tudo aquilo que foi construído na vida dele foi desconstruído em um encontro com Jesus. O nosso maior problema é que nós não aceitamos a desconstrução que Jesus quer fazer na nossa vida.
Sabe qual é o grande problema? Nós nascemos e desde crianças, pequenos, começamos a adquirir aquelas informações, convicções, e nós não abrimos mão delas. Mas nessa manhã a primeira coisa que Jesus quer de nós é: se desarma. Não, pastor, eu cresci assim, eu aprendi assim e eu vou morrer assim. Não, não é assim que funciona. Sabe como funcionam as coisas? É você se desarmar e falar: Senhor, se tem algo que está errado na minha vida, se eu estou entendendo algo errado, se eu tenho uma convicção errada, se eu tenho uma ideia errada, se eu estou praticando algo que é errado, eu quero saber, fala comigo. Entenda uma coisa: nós servimos um Deus vivo que fala com você. Então foi desconstruído. O encontro com Jesus, ele gera uma transformação, uma mudança. E essa mulher, ela cresceu com certas convicções. Essa mulher, ela cresceu com muitas informações na vida dela. E ela sofreu com tudo isso que ela conheceu. Ela sofreu com tudo isso que ela aprendeu. Talvez essa mulher olhasse para a vida dela e ela falasse assim: como que minha vida está do jeito que está? Como que chegou a ficar nesse estado? Como que eu permiti que tudo isso acontecesse? Agora parece que não tem mais solução, não tem mais jeito. Parece que agora não tem mais o que fazer. Parece que agora eu não sei mais aonde buscar, o que eu preciso. Essa mulher se encontrava perdida na vida dela. E quantos hoje têm anos de igreja, mas se encontram perdidos ainda no assunto conhecer o Salvador, conhecer Jesus? Você sabe que a gente bate muito na tecla aqui: igreja, espaço, templo não é suficiente. Momento aqui não é suficiente. A palavra, ela nos ensina a termos um relacionamento e conhecer o nosso Salvador. E conforme nós conhecemos mais dele, mais de nós vai sendo eliminado, mais de nós começa a morrer, para que ele viva em nós, para que ele sobressaia nas nossas vidas. Então essa mulher, ela tem, como todo ser humano tem, na minha opinião, 3 carências. Primeira carência, uma carência material. Sabe, todos nós, antes de encontrarmos Jesus, ou até mesmo depois de termos um encontro com Ele, e no decorrer da caminhada a gente começa a fraquejar, a carência material que todo ser humano tem, ela começa a sobressair na nossa vida. E o que é uma carência material? Simples. Essa mulher, ela ia todos os dias ao poço e ela queria água. E ela queria água. É óbvio que todo ser humano precisa de água, mas aqui simboliza uma necessidade física dela. Até porque quando Jesus fala para ela, ela buscava água, mas ela não estava satisfeita. A sede dela não era saciada. Ela buscava água no poço, mas ela sempre estava com sede. Ela nunca estava satisfeita. Eu imagino que ela tomava aquela água e já estava insatisfeita, porque a questão não era a água, a questão era uma necessidade que ela tinha. Era algo material que nós temos. Por quê? Quando nós começamos a nossa caminhada, começamos a ter entendimento e consciência das coisas, nós começamos a olhar para coisas e olhar e falar assim: eu preciso daquilo ali, aquilo ali vai me fazer bem, aquilo ali vai suprir minha necessidade. A gente começa a buscar. Não, o meu sonho mesmo é começar a trabalhar. Não vejo a hora de parar o estudo, começar a trabalhar e me dedicar a ganhar meu dinheiro, sair da casa do pai, da mãe, comprar minhas coisas. E começa com isso. E aí você quer carro, você quer casa, você quer isso, você quer aquilo, e há uma necessidade material. E você começa. Sem Jesus você alcança o trabalho, você alcança o carro que você quer, você alcança a casa que você achava precisar, e chega, você alcança isso, aquilo, e compra daquilo e daquilo outro, e consome isso, consome aquilo, e traz, e quando você vê, parece que ainda está faltando alguma coisa, porque a carência material, ela existe, não tem como, mas ela sem Jesus vai sempre te deixar refém dela. Você vai achar que adquirindo alguma coisa, comprando alguma coisa, matando a sua sede daquilo que você olhou, gostou, quis ou pediu, você vai ficar bem. Mas quando você tem, você vê que você não continua bem. Nós estamos vivendo na nossa época um momento que mais isso está estampado na sociedade. Irmão, você abre a internet, você vai ver a exposição das pessoas mostrando o que tem. Você abre a internet, você vai ver as pessoas mostrando. Por quê? Porque ela tem, mas aquilo ainda não faz bem para ela. Ela precisa que as pessoas olhem que ela tem, e as pessoas falem para ela assim: nossa, como você conseguiu, parabéns. Nossa, você é uma pessoa de sucesso, porque é uma necessidade. E a gente muitas vezes está amarrado a isso. Quantos de nós não estão buscando em coisas materiais aquilo que só pode ser suprido pelo nosso Senhor Jesus?
Quantos de nós não tem buscado metas, objetivos, a gente coloca aquela lista, não, quando chegar aqui, eu vou ser feliz. Meu irmão, felicidade não está no que você tem, felicidade está em quem está em você. Felicidade não está naquilo que você adquire para a sua vida, não está naquilo que você compra, felicidade não está naquilo que você alcança no sentido material. A felicidade está em você ter o Salvador dentro da tua vida, suprindo as suas necessidades. É por isso que Paulo, quando ele está nos piores momentos dele, e ele escreve lá a carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar abatido, sei estar bem, já passei por necessidade, já tive bonança, já tive fartura, eu já passei por aquilo que era ruim, já passei por aquilo que era bom, e dentro de tudo isso, nada mais me importa, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu que tudo aquilo que vinha na vida dele, acontecia na vida dele, passava pela vida dele, não tinha sentido nenhum, porque ele encontrou o que ele realmente precisava, ele encontrou aquilo que ele realmente necessitava. Quem? Jesus. Então já olha para alguém do teu lado e fala assim: você só precisa de Jesus, só precisa de Jesus. Aí essa carência material que hoje infelizmente tem tirado pessoas do centro da vontade de Deus, essa carência material que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: não, mas como pode? Eu sou cristão, Deus me chamou, eu sou isso, eu sou aquilo, e como pode eu não ter aquilo que eu estou pedindo, não ter aquilo que eu estou sonhando? Meu irmão, evangelho é renúncia. E para você viver o propósito que Deus tem na tua vida, uma hora ou outra você vai ter que renunciar àquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto gosta, aquilo que você tanto tem buscado. Evangelho é renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e então me siga. Não dá para seguir Jesus se você não entender que no meio do caminho, no meio do percurso, haverá momentos que você vai perder. Olha para alguém do teu lado e fala assim: seguir Jesus é perder. Que é isso, pastor? Eu não quero perder. Então sinto muito. Seguir Jesus é perder. Uma hora você vai perder. Uma hora aquilo que você quer, que você ama, que você gosta. Uma hora aquilo que você tanto sonhou. Talvez você cresceu desejando aquilo, talvez você buscou aquilo. Quantos de nós não idealizamos um trabalho perfeito, um curso, uma faculdade ideal? Quantos de nós, desde ali da quinta série, sétima, oitava, sei lá que série, você olhou e falou assim: não, eu vou ser aquilo lá. Aí Deus chama para ser pastor e tira aquilo lá de você. Aí Deus chama você para ser alguém diferente do que você idealizou, até profissionalmente. Para o plano que Deus tem com você, você sonhava ser médico e Deus fez você se tornar ali um bom mecânico. Não quero desmerecer nada, funções diferentes, mas se o plano de Deus tiver no você sendo mecânico, acabou, meu irmão, esquece a medicina, porque você vai ser uma pessoa infeliz, vai ser um médico renomado, ganhando muito, infeliz. Porque a felicidade não está naquilo que você tem, está em quem está em você. E para ter Ele em nossa vida é necessário renunciar, é necessário abrir mão de algumas coisas. Tem pessoas que estão fracassando na caminhada. Por quê? Porque estão agarradas naquilo que Jesus já mandou soltar. Tem pessoas que estão fracassando no ministério porque estão agarradas naquilo que Jesus mandou soltar, naquilo que é necessário. Quando Jesus encontra aquele jovem rico, lembra da história? Jesus, ele fala assim: o que eu preciso fazer para ser salvo, para alcançar a vida eterna? Ele diz: obedece os mandamentos ali, tal. Ele fala: não, eu cumpro todos, desde a minha infância eu sou um exemplo, eu conheço a lei, eu cumpro todos os mandamentos. Jesus olha para ele e fala assim: então, para você ser salvo, alcançar a vida eterna, então, vende tudo que você tem, ajuda os pobres, aí me segue. Aí o cara entristeceu. Aí ele entristeceu, e a palavra diz que ele não seguiu Jesus. Ou seja, ele não abriu mão de uma coisa. Irmãos, às vezes é uma coisa que Deus quer que você abra mão. A gente tem o costume de falar para o Senhor assim: eu larguei tudo para seguir o Senhor. Será que largou tudo mesmo? Quando eu falo tudo, gente, entenda, não estou falando para você largar sua família, sair da sua casa, não. São coisas pontuais que Deus coloca na nossa vida. Deus coloca: eu não quero mais você fazendo isso aqui. Mas não é pecado. Deus está falando, eu perguntei se é pecado, se não é. Sabe o que tem mais nos tirado da presença de Deus hoje em dia? Não é o pecado, eu tenho falado isso aqui, é o entretenimento. Porque aquilo não é pecado. E você faz, e você fala assim: mas Deus, não é pecado. Mas se Deus quer isso de você, meu irmão, acabou. É como se fosse um pecado para a sua vida, não interessa. Porque para cada um de nós, Deus vai pedir algo. E
Ele vai exigir algo que faz parte do plano, faz parte do propósito. É necessário eu abrir mão daquilo, é necessário eu abandonar aquilo, é necessário eu deixar aquilo e me colocar na plena vontade do Senhor. Então os desejos materiais, essa carência de fazer algo, essa carência de receber alguma coisa, de ter alguma coisa, ela tem tomado o espaço que Jesus quer habitar dentro de nós. Segunda carência que eu vejo nessa mulher, essa carência emocional. Hoje é a doença da época, né? Todo mundo doente emocionalmente doentes, essa geração está, porque nós dependemos do sentimento para estar bem. Você já percebeu que até mesmo na igreja tem gente que fala assim: eu não sinto Jesus. Mas porque você não sente, então você não o adora? Meu irmão, eu já vim para um culto que eu entrei, cultuei, entreguei tudo que eu tinha, e digo para você, não senti nenhum arrepio, não senti nada me movimentar dentro de mim. Já senti muitas vezes, é bom, maravilhoso. Mas agora, se eu parar de sentir, eu vou parar de adorar? Se eu parar de sentir, eu vou parar de servir? Pelo contrário, eu não sou movido pelo sentimento, pelas emoções. Eu sou movido pela minha fé, eu creio nele. Sentindo ele ou não sentindo, eu ainda tenho convicção que ele é o meu Senhor. Sentindo ele ou não sentindo, eu tenho convicção que ele existe. Sentindo ou não sentindo, eu tenho a convicção de que ele é merecedor de toda honra, glória e louvor. E eu só estou aqui por isso, para honrar e exaltar o nome dele. Primeiro ele. Agora nós vivemos por sentimento. Essa mulher já estava arrebentada emocionalmente. Sexto relacionamento. Pensa como estava a emoção dela. Pensa como estava o sentimento dela. Para ela nada dava certo. Para ela falar de casamento era briga, porque ela fala: não, esse eu nem casei. Isso se fosse ali, talvez ainda, a história não nos diz, mas talvez fosse algo ilícito que estivesse naquele momento ali. Talvez o homem fosse casado, não sei, mas independente, se ela pudesse, ela fala: não quero mais, eu tenho trauma disso. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ser decepcionado, decepcionada, eu não aguento mais as pessoas me fazerem sofrer. Meu irmão, sabe por que você ouve muito isso? E sabe por que muitas vezes nós falamos isso? Pastor, eu não aguento mais sofrer. Nossa, eu não aguento mais, as pessoas me humilham. Não aguento mais essa situação. Casamento, namoro, não quero nem saber mais de ninguém. Traumas. Por quê? Porque nós estamos depositando toda a nossa fé, confiança nas pessoas. Se a pessoa não fala que você é lindo e linda, acabou seu mundo. Meu Deus, depressão total. Se a pessoa não faz um elogio naquela sua foto que você posta, aí você fica agoniado, agoniada, porque a necessidade da sua emoção, ver que tem pessoas ali te bajulando, que tem pessoas ali dizendo que amam você, que você é importante. Não. Sabe, eu prefiro não ser importante para ninguém, mas lá no céu Jesus olhar e falar assim: pode entrar, do que ter muita gente curtindo, dando like, falando você é demais, você é maravilhoso, maravilhosa, e eu chegar lá e não ter o acesso. Então as nossas emoções também estão acabando com a gente, carência emocional. Sabe, a palavra diz que Deus amou o mundo, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, o amor que Deus tem pela sua vida é o suficiente. Sabe, o resto é consequência. Eu sei que minha esposa me ama, eu amo demais a minha esposa, mas se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse o entendimento do quanto Ele me ama, o amor dela não serviria para mim, porque eu nunca estaria satisfeito. Um dia que eu chegasse ali, eu ia ver, ela pegou um copo de refrigerante para ela e não pegou um para mim. Falou: você não me ama, eu estou morrendo de sede, você não pegou um copo de refrigerante para mim? Meu irmão, parece besteira, mas tem gente brigando, separando por isso. Você está doido? Você apertou o creme dental no meio, vamos separar, acabou tudo. Pessoas mal resolvidas, pessoas que não são amadas. Primeiro, não reconhecem o amor do Pai. Segundo, elas mesmas não se amam. A palavra nos diz que nós temos que amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe por que estamos vivendo uma dificuldade enorme de amar o nosso próximo? Porque você não se ama. Nós não amamos nós mesmos. Não estou falando de soberba, não estou falando aqui de orgulho, de me amar e achar que eu sou maior do que ninguém. Não, é entender que o meu Deus, Ele me criou, cara.
Ele deu o filho dele por amor de mim. Então eu sou amado, eu sou alguém na presença do Senhor. E por ser amado por Ele, eu vou amar também quem Ele criou. Eu vou amar você, porque Ele criou você como me criou. Eu vou amar a sua vida, eu vou me preocupar com você, eu vou tentar te ajudar no que eu puder. Por quê? Porque você e eu somos iguais em Cristo. Mas agora, enquanto nós não resolvermos essa carência emocional, aí você perde o que Jesus quer fazer na tua vida. Você perde aquilo que Ele quer te dar de fato, porque você está muito preocupado com aquilo que estão falando, com aquilo que você está sentindo. Não se mova pelo que você sente, se mova pela sua fé em Cristo Jesus. Essa mulher estava amarrada a isso, presa a isso. E terceiro que nós vemos, para já correr e ir para o final, nós vemos aqui que essa mulher, ela também tinha uma carência. A terceira era uma carência espiritual. Nós vemos que ela não sabia onde adorar, perdida. Ela até reconhecia Deus como Senhor, ela sabia quem Ele era. Nós entendemos aqui que, ao ver um pouco a história, dar a entender que ela não adorava outros deuses. Ela sabia quem era Deus, que era o único Senhor na vida dela, mas ela estava confusa, ela estava carente espiritualmente, ela não sabia aonde adorar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente cresce, como eu disse aqui, e a religião, ela faz parte da nossa vida, querendo ou não. A nossa fé, ela tem que estar em algo, ou em alguém, irmãos. Não tem como. Até o ateu, ele tem fé. Pode ser que ele fale que a fé dele não está em Deus, mas ele tem fé em alguma coisa. Não, a fé dele é na ciência. Ele crê no Big Bang, ele crê na explosão, ele crê na evolução do homem vindo ali, né, do macaco. Ele crê naquilo, é a fé dele. Então todo mundo tem uma fé. Todo mundo tem fé em algo, em alguém. Não dá para viver sem. Todo mundo adora alguém, mesmo que seja a si mesmo. A pessoa às vezes, ela se adora, ela se sente autossuficiente, ela tem fé nela mesma, ela adora ela mesma. Mas todos nós temos fé. Agora o problema dessa mulher é que a fé dela, embora ela conhecesse, ela demonstrasse que estava em Deus, ela estava perdida. Aonde adorar? Aí Jesus chega para ela e fala assim: não é aonde, é como você adora. Porque nós precisamos entender que uma hora ou outra, irmãos, na nossa vida, conforme a gente cresce, o tempo vai passando, a religião, ela só nos atrapalha. A religião só nos atrapalha. Se eu falar para você da religião evangélica, e você for alguém religioso evangélico, você está errado, cara. Porque a partir do momento que nós aceitamos, conhecemos e recebemos Jesus na nossa vida, a religião cai por terra. E agora nós não dependemos da religião. Eu não fico brigando com ninguém, falar que não, a minha igreja é a certa, não, o que eu faço, não, eu começo a apresentar aquele que mudou minha vida. Eu chego para alguém que é católico, eu chego para alguém que é da macumba, eu chego para alguém que é espírita, eu não vou atacar a religião dela, eu vou simplesmente dizer: cara, eu era um religioso como você era. Irmão, eu sou de berço evangélico e eu só tive a minha conversão com 17 anos. Eu nasci com a minha mãe me levando para a igreja todos os dias. Ela falava de Deus todos os dias. Ela me ensinou a orar o Pai Nosso todos os dias. E conforme eu fui crescendo, aquilo foi se tornando um ritual. Que ritual era esse? Ir para a igreja. Eu ia para a igreja. Qual que era o outro ritual? Era toda noite eu ajoelhar e orar o Pai Nosso. Era um ritual. Minha mãe me ensinou com boa vontade. Isso foi muito útil para a minha vida. Não estou falando que é errado, mas chegou em um momento que foi clara a presença do Senhor no meu interior, dizendo assim: você está só num ritual. Você vai para a igreja, você cumpre os horários, cumpre a agenda, você para citar uma oração que está escrita, mas você ainda não teve um encontro verdadeiro comigo. E aí naquele momento eu comecei a entender e olhar para Jesus como Ele é. Naquele momento, irmão, de verdade, dentro de mim foi como se eu enxergasse a podridão dentro de mim. E aquilo foi um conflito, porque eu sempre busquei ser uma pessoa correta. Eu sempre busquei, mesmo na adolescência, ser um jovem que faz as coisas direito. Mas era como se Jesus olhasse, me tirasse do meu corpo e me mostrasse e falasse assim: ó, esse é você. Você acha que você é esse aqui, ó, bonzinho, cuidadoso, cauteloso, cumpre as agendas da igreja, os compromissos. Você acha que você é esse aqui, ó,
que vai todos os dias para o culto, que até recita ali uma oração, mas esse aqui é você. E quando ele me mostrou quem eu era, eu vi a podridão, eu vi o pecado que habita dentro de nós como seres humanos, e a voz disse assim: você precisa de mim. Antes da igreja, você precisa de mim. Antes de orar e recitar algo, você precisa de mim, porque só quem salva é Jesus. Nós já estamos em uma situação, nós já nascemos condenados. Por isso que a palavra diz que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele. Coloca aí João 3, versículo 30. Deixa eu ver aqui se eu lembro. João 3, 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Diz assim, por isso, quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece. Repita comigo: permanece. Sobre ele permanece a ira de Deus. Irmão, quando eu falo que algo permaneceu no lugar, é porque alguém colocou agora ou porque já estava lá? Já estava lá, né? Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: a ira de Deus já está sobre nós, porque em nós habita o pecado. Então o pecado não é estado social, o pecado não é ética, não está ligado a isso. O pecado é nós nascermos fora da presença de Deus. A partir do primeiro momento que o homem pecou, Adão pecou, nós somos ali a descendência de Adão, nós já nascemos com esse DNA pecaminoso e nós somos carentes. A Bíblia diz lá em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então você nasce e já nasce pecador. Agora eu falo para você: algo material que você consiga vai tirar o pecado da sua vida? Não. Uma suficiência emocional, nossa, agora eu estou bem, minha cabeça está boa, vai tirar o pecado da sua vida? E uma religião, e uma igreja, tira o pecado da sua vida? Não. É por isso que nós estamos aqui reunidos para ouvir isso, para ouvir que o único que tira o pecado da nossa vida é Jesus. Então por que o tema dessa mensagem é o encontro que faltava? Porque muitos de nós nos encontramos com muita coisa boa material. Muitos de nós nos encontramos com pessoas e situações que supriram as nossas emoções. Muitos de nós nos encontramos espiritualmente em uma religião, mas nada disso serve se você não tiver um encontro com Jesus. O encontro que falta para mim e para você é com Jesus. Talvez você diz assim: pastor, mas eu sou crente há tantos anos. Pastor, eu frequento a igreja há tantos anos. Agora olha para a tua vida e reflita: há todos esses anos aí, você já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Porque o encontro com Jesus, ele vai mudar você. O encontro com Jesus, ele vai transformar a sua vida. O encontro com Jesus, você passa a ter uma visão das coisas totalmente diferente da maneira de quando você chega. É por isso que Paulo, ele começa a apresentar as credenciais dele. Ele fala: eu era fariseu, desde 8 anos circuncidado, eu era ali instruído em toda a lei, eu era um cara que todos temiam, perseguidor da igreja, zeloso quanto às coisas do Senhor. Mas ele fala: mas quando eu encontrei Jesus, eu tive tudo isso como lixo, como esterco, não vale mais nada para mim. Tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci, todos os ensinamentos que me deram, os relacionamentos, as emoções, tudo não tem como comparar com o Cristo que me salvou. Essa mulher, ela está naquele poço, ela tem um encontro com Jesus e a vida dela é transformada. Coloca o versículo 10 lá de João 4 para a gente acabar. João capítulo 4, verso 10. Quando Jesus está conversando com ela, Jesus diz assim: Jesus respondeu ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Versículo 13 agora. Jesus respondeu: quem beber desta água, que é a água do poço, ele está falando, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo para a mulher: até agora você buscou coisas de fora para tentar suprir a ausência que estava dentro.
E meu irmão, entenda uma coisa: Jesus está falando de uma fonte de água viva que jorra dentro dela, sim ou não? Então, se Jesus está dizendo de uma fonte de água viva que jorra dentro dela, Jesus está falando assim: você não precisa buscar essa fonte. Se você entender que eu quero fazer isso gerar dentro de você, você vai entender que o que você tem buscado está tendo a ordem inversa. Você está buscando tudo que é de fora para suprir o que você precisa dentro. Eu quero fazer gerar algo dentro que vai gerar resultado fora. O que Jesus quer na nossa vida como igreja, irmãos, de verdade, é que a gente pare de trazer tanta coisa para a nossa vida que não tem necessidade, que não tem valor, e que a gente pare de se intoxicar com tanta coisa. Sabe, às vezes você busca tanto ali, é estudar aquilo, é adquirir aquilo, é conhecer aquilo, é se relacionar com isso, com aquilo, e você começa a se encher de tanta coisa que você estufa, fica intoxicado, estufado. Jesus nessa manhã está dizendo: deixa eu limpar tudo isso de você, vamos voltar. Jesus quer pegar na sua mão, voltar lá do começo. Lembra quando você conheceu Jesus, que você adorava Ele, que você se entregava, que você falava assim: Senhor, Tu és tudo, e aquilo era verdadeiro? Jesus quer fazer você voltar a sentir isso. Ele quer fazer você voltar a viver isso na tua vida. Ele quer gerar uma fonte de água viva dentro de você. E quando algo de Jesus for gerado dentro de você, as coisas fora, elas começam a se organizar, elas começam a se ajeitar. O nosso maior problema hoje é que a gente arruma tudo aqui fora e se esquece de arrumar as coisas do lado de dentro. Se esquece de que só Jesus pode resolver as coisas aí no teu coração, na tua mente, nas tuas emoções, nos teus desejos. Só Ele pode. Aí você compra, aí você adquire, aí você consegue alguém, você se relaciona e nada dá certo. Por quê? Interiormente mal resolvido. Jesus ainda não gerou uma fonte dentro de você, mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: eu quero gerar uma fonte dentro de você, que ela jorra para a vida eterna, e ela vai jorrar tanto que as coisas do lado de fora vão transbordar com essa água, e as coisas vão começar a fluir. Casamentos que não estavam dando certo vão começar a dar certo, locais de trabalho, empresas, vida sentimental, profissional, financeira, tudo começa a fluir, porque começou de dentro. Nessa manhã Jesus quer gerar dentro de você algo que vai mudar as coisas do lado de fora. Pastor, há tempos eu não sou feliz. Vai continuar não sendo feliz. Se continuar assim, olhando com essa ótica, buscando aquilo que não tem valor, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Pastor, nada dá certo na minha vida. Vai continuar dando errado, infelizmente. Porque enquanto você não encontrar a essência que você precisa, enquanto você não tiver um encontro mesmo, que resolva a sua vida, que só Jesus pode fazer por você, você vai viver em círculos, você vai viver dando voltas, e o problema é quando insiste em acontecer da mesma situação. Irmão, há quanto tempo isso aí que você está passando é um problema na sua vida? Isso diz muito, tá? Porque problemas na nossa vida, eles acontecem, mas aí a gente resolve. Deus nos dá condição, Deus nos abençoa, a gente resolve, e aí vem outro diferente, e a gente resolve, e aí vem outro diferente. Agora, quando a situação ela insiste e persiste, meu irmão, 6º casamento praticamente, será que ela errou ou acertou? Será que ela estava insistindo em algo que não estava dando certo ou não estava? Talvez você entrou aqui nessa manhã insistindo em viver a vida de uma maneira que Deus não quer. Talvez você está insistindo em fazer do jeito que o Senhor não quer, e é por isso que tem dado errado. Você tem agido fora, se esquecendo de dentro. Mas nessa manhã eu creio que uma fonte nascerá dentro de você, e essa água vai jorrar, e ela vai te dar direção, ela vai transbordar a sua vida, ela vai inundar tudo à sua volta, para você ver o que Jesus é capaz de fazer, quando você tem um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Fica de pé. Fecha os teus olhos aí, nós vamos adorar o Senhor. Mas eu quero que nessa manhã, nesse momento, você seja sincero com o Senhor. Pai, por que há tanto tempo essa área da minha vida não se resolve? Por que há tanto tempo isso aqui sempre dá errado? Eu não consigo resolver.
Pai, por que os meus relacionamentos nunca fluem, nunca dão certo? Por que as coisas que eu tenho adquirido na minha vida, elas nunca me satisfazem? Por que o meu compromisso com a agenda das suas coisas não tem sido suficiente para mim? Talvez você esteja servindo muito, mas tendo pouco relacionamento. Somente o relacionamento vai te dar a direção que você precisa. Somente o relacionamento com Deus íntimo, aquele que você se desarma de tudo e deixa Ele trabalhar em você. Somente isso vai te dar a direção que você precisa, te esclarecer aquilo que é uma dúvida na tua mente, no teu coração. Senhor, por que eu faço, eu sirvo e as coisas não estão andando, não estão dando certo? É porque você está servindo. É a mesma coisa que trabalhar para o Silvio Santos. Você trabalha, conhece ele na televisão, mas não tem intimidade. Talvez você só esteja servindo o Senhor, mas ainda não o conhece. E nessa manhã Jesus quer, eu quero que você me conheça mais. Nessa manhã Jesus está dizendo, eu preparei um encontro para que você me conheça, algo a mais do que eu ainda não te falei. Irmão, alguém pode levantar a mão aqui e dizer que conhece Jesus por completo? Não tem nada de Jesus que eu não saiba? Impossível. Se Ele é um Deus soberano, se Ele é um Deus ilimitado, é impossível eu falar assim, eu conheço tudo de Jesus. Não, isso é mentira, mas eu conheço um pouco. Mas eu não posso me contentar com um pouco, eu tenho que buscar conhecer mais. Até o dia que eu morrer, ou até o dia que o Senhor voltar, a minha responsabilidade é buscar em conhecer e conhecer a Cristo. Conhecer e conhecer a Cristo. Eu conheci um pouco hoje, vou conhecer um pouco mais amanhã, vou conhecer um pouco mais depois de amanhã, e eu não vou desistir, eu não vou parar enquanto eu não tiver mais dele em mim. Eu quero mais dele, eu quero mais dele. Você recebeu algo dele, glória a Deus, mas eu quero mais dele, eu quero conhecer mais dele, me relacionar mais com ele. Só isso vai suprir